Hoje pela manhã um jornal francês revelou os salários dos jogadores do PSG. Kylian Mbappé surpreendeu a todos com seu salário estrondoso, ganhando 6 vezes a mais do que o segundo colocado Dembélé. De saída do PSG, Kylian tem, de longe, o maior salário do clube. O jornal L'Équipe revelou nesta quinta-feira os maiores salários do campeonato francês, com o atacante liderando a lista. O PSG domina a lista e tem os 10 atletas mais bem pagos da Ligue 1 com o brasileiro Marquinhos entre eles. O treinador da seleção olímpica da França e ex-jogador Henry falou sobre possível presença do atacante nas Olimpíadas e não cravou ida do atacante para o Real Madrid, dizendo que não passa de especulações. Lembrando que o jogador já informou ao PSG que não vai renovar seu contrato. Também vamos falar da amarelinha. Nessa quinta-feira foi vazada a escalação da seleção brasileira para enfrentar a Inglaterra neste sábado em Wembley. Dividindo bastante opiniões, Dorival Júnior gerou polêmicas escalando jogadores duvidosos para o desafio de vencer a seleção inglesa pela primeira vez em um dos palcos mais tradicionais do mundo do futebol após a modernização. Lembrando que a seleção brasileira não possui um retrospecto favorável contra a Inglaterra e os torcedores estão com medo de sofrer mais um vexame internacional, dessa vez com o time inglês muito mais pronto e com jogadores voando em seus clubes como Phil Foden, Rashford e Bellingham. Harry Kane e Saka estão cortados por lesão. Fique comigo até o final para também ouvir a declaração forte da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, dizendo é um tapa na cara das mulheres sobre o caso do Daniel Alves e do Robinho, que foi condenado a cumprir sua pena no Brasil. Será que realmente o ex-jogador ficará preso ou mais uma vez a justiça brasileira vai falhar? Pai de Neymar também soltou uma nota oficial dizendo que não vai ajudar mais o Daniel Alves, desmentindo os jornalistas que falaram que ele pagaria a fiança do ex-jogador. É um assunto que não me compete mais, disse o empresário. No final eu quero saber sua opinião sobre os casos. Ficarei muito grato de coração com sua inscrição e seu like e vamos para o vídeo. Kylian Mbappé, renomado jogador de futebol francês, atualmente vinculado ao Paris Saint-Germain, PSG, possui um contrato em vigor com o clube parisiense até o mês de junho. No entanto, recentemente, o atleta comunicou à direção do PSG sua decisão de não estender o referido vínculo contratual. Tal notícia reverberou significativamente no mundo do futebol, gerando uma série de especulações e debates acalorados sobre o futuro do jogador. Dentre as diversas conjecturas que têm circulado, destaca-se a intensa especulação da imprensa espanhola, a qual sugere um possível acordo entre Kylian e o Real Madrid, um dos clubes mais prestigiados e historicamente relevantes do futebol mundial. Rumores apontam para uma transferência iminente do jogador para a equipe merengue, porém, até o momento não houve qualquer confirmação oficial por parte das partes envolvidas. Vale ressaltar que hoje pela manhã um jornal francês revelou os salários dos jogadores do PSG. O jogador francês recebe atualmente 6 milhões de euros, convertendo pro real é equivalente a 32 milhões de reais. Dembélé fica em segundo recebendo 6 vezes a menos, 1,12 milhões de euros, mesmo salário de Marquinhos. Essa situação tem gerado uma grande expectativa tanto entre os torcedores do Paris Saint-Germain quanto entre os adeptos do Real Madrid, que aguardam ansiosamente por um desfecho definitivo desse imbróglio contratual. Enquanto isso, a imprensa especializada e os analistas esportivos continuam a acompanhar de perto os desdobramentos dessa saga, especulando sobre os possíveis termos e condições de um eventual contrato entre Kylian e o Real Madrid, bem como as repercussões que tal negociação poderá ter no cenário do futebol internacional. Mas será que o Real Madrid vai pagar o mesmo salário que o PSG paga para o craque? Mbappé chegaria no clube merengue recebendo mais do que seu principal jogador Vinícius Júnior? Seria muito injusto. E de fato, como não existe nada acordado entre as partes, o ex-jogador Henry falou sobre possível presença do atacante nas Olimpíadas e não cravou ida do atacante para o Real Madrid, dizendo que não passa de especulações. Kylian pode ir aonde quiser, tomará a decisão correta. Seja no Real Madrid, porque todos pensam o óbvio quando podem estar equivocados, ou em qualquer outro lugar. Ele será bom aonde for. Estamos falando de um monstro, disse Henry. O futuro clube de Mbappé impacta diretamente nos planos de Henry, que gostaria de contar com o atacante para os Jogos Olímpicos de Paris. Segundo ele, um acerto com o Real Madrid inviabilizaria a participação do craque. Ainda não falei com Kylian sobre isso. Ele vai se indispor com o clube dele? Cuidado, aqui estamos especulando sem saber se o Real Madrid será o seu destino. O único que sabemos é que ele vai embora, do PSG. Se for para o Real Madrid, já sabemos que não vão liberar seus jogadores, completou. Na minha opinião, a chegada de Kylian ao Real Madrid poderia ser uma excelente adição ao clube espanhol. Kylian é um dos jogadores mais talentosos e promissores da atualidade, com habilidades excepcionais no campo, incluindo velocidade, habilidade técnica e capacidade de finalização. Sua presença certamente fortaleceria o elenco do Real Madrid e poderia contribuir significativamente para as ambições do clube em competições nacionais e internacionais.
Por outro lado, a saída de Kylian do Paris Saint-Germain seria uma perda significativa para o clube francês, tanto em termos esportivos quanto comerciais. Mbappé é uma peça fundamental no esquema tático do PSG e um dos principais ícones do time. Sua partida poderia exigir uma reestruturação do elenco e uma busca por um substituto à altura, o que nem sempre é uma tarefa fácil. A seleção nacional retorna ao lendário estádio de Wembley para marcar a estreia de Dorival e enfrentar o desafio de quebrar um tabu histórico. Vazada a escalação com jogadores contestados, Dorival Júnior terá a difícil tarefa de vencer a Inglaterra em Wembley após reinauguração em 2007. Ao longo dos anos, a seleção brasileira enfrentou desafios épicos em Wembley, enfrentando a poderosa equipe inglesa em 12 ocasiões. Contudo, os registros revelam uma estatística que pode surpreender. Foram 7 empates, 3 vitórias para os donos da casa e apenas 2 para os brasileiros. É importante ressaltar que essas 2 vitórias do Brasil ocorreram antes da remodelação do estádio, realizada entre os anos de 2013 e 2007, o que acrescenta um contexto histórico peculiar a esses triunfos. Se o retrospecto em Wembley indica dificuldades, Londres é uma cidade onde o Brasil jogou bastante neste século e com resultados positivos. Em outros estádios além do palco tradicional da seleção inglesa, são 11 partidas desde 2006, com 9 vitórias, um empate e somente uma derrota, para Portugal de Cristiano Ronaldo, em 2007. A última vez que a seleção jogou em Londres foi em 16 de novembro de 2018. Vitória por 1-0 sobre o Uruguai, no Emirates, gol de Neymar de pênalti. Mas dessa vez sem o craque brasileiro que está fora por conta de uma lesão grave. Será que o Brasil terá capacidade de vencer esse desafio contra a seleção inglesa ou continuará sem quebrar esse tabu? Lembrando que na escalação vazada Dorival apresentou os seguintes jogadores: Bento do Atlético Paranaense, Ian Couto do Girona, Beraldo do PSG, Murilo do Palmeiras, Ayrton Lucas do Flamengo, Douglas Luiz do Aston Villa, Bruno Guimarães Newcastle, e Paquetá do West Ham, Endrick do Palmeiras, Vini Júnior e Rodrigo ambos do Real Madrid. Essa escalação gerou bastante polêmica nas redes sociais com os torcedores dizendo até que essa é a pior geração de jogadores vestindo a amarelinha. E na minha opinião, como a seleção está passando por um momento de reformulação, temos que ter paciência porque não estamos falando de jogadores comuns, mas sim de jogadores que atuam em alto nível na Europa e até no Campeonato Brasileiro, que é considerado um dos mais disputados do mundo. Mas o que você mudaria nessa escalação? Quanto será o jogo? Quero saber da sua opinião, deixa aí nos comentários. Sabemos que Leila Pereira, presidente do Palmeiras, está como chefe de delegação da CBF nesses amistosos. Sendo uma das mulheres mais respeitadas no meio do futebol brasileiro, deixou uma declaração importante sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Lembrando que a CBF não se posicionou sobre o assunto, então a presidente tomou a frente e declarou: "Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da seleção brasileira, tenho que me posicionar sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte", disse a presidente. E depois de tantos rumores sobre o pagamento de fiança do Daniel Alves, o pai do Neymar soltou uma nota oficial dizendo que não pagará a fiança do ex-jogador. O empresário afirmou que o assunto terminou, e que espera que o ex-jogador encontre as respostas que precisa. Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Daniel Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação. Estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final, disse o empresário e pai de Neymar Júnior. O que vocês acham dessas declarações sobre esses casos polêmicos? Será que no sábado Dorival Júnior vai calar a boca de todo mundo e apresentar um futebol efetivo? Qual será o placar do jogo? Quero saber suas opiniões sobre as notícias de hoje. Ficarei muito grato de coração com seu like e sua inscrição. Valeu galera, até o próximo vídeo.